Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 7. O tema da minha mensagem nessa noite é: tirai os deuses estranhos. Escute, eu quero que você dobre a sua atenção. Esta mensagem, não foi eu que pedi uma direção de Deus, escolhi um texto para pregar e estudei em cima dele. Esta mensagem nasceu de uma revelação. Eu estava em um jejum prolongado, há alguns dias, e estava também algumas horas em oração. E Deus ali começou a abrir os céus e começou a trazer revelações. E Ele me deu esse texto, veio ali o texto, e eu comecei a ver um grande mover espiritual, de libertação, acontecendo no meio da igreja. E Deus me deu uma visão dentro da minha mente, e eu via eu como se fosse, sabe aquele saco preto de 2 litros, aberto assim, e era muito grande, e as pessoas começavam a trazer objetos, trazer coisas, e começavam a se desvencilhar de coisas, jogar tudo aqui naquele saco, e aquilo era dispensado, lançado fora. Então eu quero que você entenda, o que eu vou pregar hoje não é o que eu pensava ou queria pregar. O que eu vou pregar é uma revelação direta do próprio Deus, que nasceu, que veio do coração do Espírito, e Ele me passou, conforme eu disse, em um momento que eu estava num jejum prolongado, e há várias horas que eu estava ali pedindo graça e misericórdia ao Senhor. E quando chegou o momento, quando eu comecei a interceder pela igreja, o Espírito Santo fez um mover tremendo, e assim Ele me deu. Então você pode fazer 2 coisas com essa palavra. Você pode ouvir esta palavra e desconsiderar ela, por achar que seja de homem. Aí é uma decisão que você pode tomar. Mas eu quero que você entenda, aquilo que você for ouvir e que for de homem, você pode considerar receber ou não receber. Só que aquilo que for de Deus, você não tem o direito de rejeitar. E o que é de Deus? Aquilo que está pautado nas Escrituras. Vocês sabem que eu uso a regra da hermenêutica para a pregação. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. E eu não prego achismos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho ser certo. Eu prego aquilo que está nas Escrituras. Então, antes de você fazer qualquer avaliação de si, primeiro avalie se o que eu estou pregando tem embasamento bíblico. Se o que eu for pregar nessa noite, você olhar, analisar e ver que é bíblico, então saiba, atente os seus ouvidos e ouça que o Espírito está falando a você. Agora, dito isto, eu leio o texto sagrado. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas, que algumas traduções pode estar argolas ou brincos, que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia
diante da face de seu irmão. Amém? Pode ocupar o seu assento. Depois dessa glória e desse sobrenatural que Deus mandou, você percebe que a igreja está até meio murcha, porque a glória de Deus nos balança. Deus tomou essa igreja de uma maneira diferenciada e a glória de Deus envolveu. Mas, por favor, esteja atento e abre o teu coração, porque cabe mais ainda aí. Pois bem, uma grande mudança começou a acontecer na vida de Jacó, naquela madrugada de oração que ele passou com Deus, que a Bíblia diz, né, que ele lutou ali em lágrimas, em oração, com o anjo do Senhor, lá no Val de Jaboque, em Gênesis 32, do 22 ao 32. Que Jacó denominou o nome daquele lugar Peniel, que significa ver a face de Deus. Ele falou, eu vi a face de Deus. E após esse encontro que ele teve com Deus, no capítulo 33, ele se reconciliou com o seu irmão Esaú, e ainda fez um concerto com toda a família e os funcionários dele a Deus, conforme esse texto que nós acabamos de ler em Gênesis 35. Isso nos mostra que quando temos um encontro com Cristo, a nossa vida muda por completo. Esse depois é antecedido pelo capítulo 34. O capítulo 34 fala de uma situação trágica que aconteceu na família de Jacó, por conta de algo terrível que aconteceu com a filha dele, a Diná, e também com os filhos deles que acabaram cometendo um grande assassinato ali com aquele povo. Depois disso, eu quero que você guarde essa palavra tragédia que aconteceu no capítulo 34. E depois disso, então, disse Deus a Jacó. Quem foi que disse? Deus. Escute, tudo que nós estamos ouvindo daqui em diante, olha só, foi Deus que disse a Jacó. E o que Deus disse para ele? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú teu irmão. A palavra Betel, você sabe que significa casa de Deus. E o texto diz sobe. Sobe é a palavra hebraica alá, que significa ascender, trazer para cima. Deus está nos chamando para vivermos novos patamares espirituais e uma nova dimensão da sua glória. Eu quero que você atente para isso. Deus está nos chamando para vivermos novos patamares espirituais e uma nova dimensão da sua glória. E a prova disso é o que Deus fez aqui nessa noite. Betel é lugar primeiro, baseado em Gênesis capítulo 28, do versículo 11 ao 17, primeiro, Betel é lugar de descanso em meio às dificuldades dessa vida. Então é aqui na casa de Deus que você encontra refúgio, você encontra aqui em Deus a solução para os dias difíceis dessa vida. Porque Jacó sai fugido do seu irmão jurado de morte, imagina aquilo que ele estava passando, agora tem que ficar longe dos seus pais, a quem tanto amava, e agora sob esse peso do juramento da morte. Mas quando ele chegou em Betel, ele pegou uma pedra, e ele conseguiu deitar, dormir e descansar. Porque só Deus é que pode trazer alívio à nossa alma e paz ao nosso coração em dias nublados dessa vida. Betel é lugar de sonhar os sonhos que provêm do céu, porque a Bíblia diz que ele sonhou, versículo 12 do capítulo 28. Deus ainda realiza sonhos. E a melhor coisa que tem não é nem viver um sonho pessoal, do ponto de vista terreno que nós temos. Eu não estou desconsiderando isso, que Deus pode. Por exemplo, alguém tem um sonho de ter uma casa própria. Eu não estou menosprezando isso, Deus pode fazer isso na sua vida. Mas a coisa mais linda que tem é viver um sonho dado por Deus a nós. Um sonho que Deus revela, que Ele implanta no nosso coração, e ali você começa a sonhar aquilo que Deus te deu, como aconteceu no caso de José. Também em Betel é lugar de visões celestiais, porque ele viu os anjos subindo e descendo sobre uma escada. Isso fala do quê? Do agir sobrenatural de Deus.
Se você quer viver o natural, não participe da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela vive o sobrenatural de Deus. O natural deixa para os homens, o sobrenatural deixa para os crentes espirituais. Outra coisa, Betel é lugar de centralizar Deus. É centralizar Deus na nossa vida, porque o texto diz que Deus estava na ponta daquela escada, mostrando que tudo é sobre Deus, tudo é sobre Cristo. A palavra é sobre Deus, a pregação é sobre Deus. Como diz a Bíblia, nós não podemos nos cansar de ouvir isso, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não é sobre meus planos, meus projetos, isso não existe mais. É tudo plano de Deus, propósito de Deus, obra de Deus. Então é tudo centrado nele, louvores para ele, tudo é em torno do nome dele. E é isso que Jesus revelou também em João, 1,51, quando falou para Natanael. Como ele revelou, sabe aquela escada de Jacó? Eu sou a escada de Jacó, porque eu que faço intermediação entre Deus e os homens. Eu sou o caminho. Jesus está falando para ele, em outras palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É eu que sou intermediador. Eu sou essa escada que o homem pega para chegar à eternidade. E aí Jesus fala, você vai ver coisas maiores a partir de hoje. A casa de Deus, Betel, é lugar de promessas. Gênesis 28:13, Deus falou para Jacó, darei a ti esta terra. Quantos ainda creem que Deus realiza promessas ainda? Se Deus falou que iria fazer algo com você, com a sua família, Deus não te iludiu nem brincou com os seus sentimentos. A promessa está de pé, Deus vai cumprir aquilo que falou. Betel é lugar de bênção sobre as famílias. Gênesis 28:14, Deus falou, todas as famílias vão ser benditas, através da tua descendência. É aqui nesse lugar que Deus abençoa a tua casa. Nesta noite a tua casa já foi ministrada. Tem uma cachoeira, vou melhorar, tem um dilúvio de bênçãos que Deus está derramando sobre a tua casa. Deus está abençoando o teu matrimônio. Deus está abençoando os teus celeiros. Deus está abençoando os seus filhos. Deus está abençoando a tua casa com paz. Mais um pouquinho de som para mim, meu filho. Agora veja só que coisa tremenda. Outra coisa, também Betel é lugar de fortalecimento e renovo, porque em Gênesis 28:15, Deus falou para Jacó, e eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e Deus falou, não te deixarei, até que eu faça tudo que tenho falado para você. Irmão, quando é que nós somos fortalecidos? Irmão, quando Deus fala que está conosco, o que acontece com você? O que acontece comigo? A gente se sente forte, robusto. Fala, pera lá, o negócio está arrochado, mas opa, Deus está comigo, então. Aí você toma um novo ânimo, você toma forças. Betel é lugar de fortalecimento e renovo. Outra coisa, e ainda finalizando, Betel é lugar de despertamento espiritual. Gênesis 28:16 diz, e tendo acordado, então Deus o despertou ali daquele sono que ele estava tendo. Acordar aqui está dizendo, abrir os olhos. Então tem um sentido de alguém que se levanta e desperta. Esse lugar é lugar de vibrar na presença de Deus. É aqui que você pode ter chegado se arrastando, mas você vai sair daqui na força das asas do Espírito de Deus na sua vida. Deus está colocando um par de asas em você. Você vai sair daqui no renovo da águia. Quem recebe isso, dá um grito bem gostoso de glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora Deus diz para ele, versículo 35, Deus diz para ele, a parte B do versículo, Deus diz para ele, você sobe em Betel e habita ali. Uma coisa importante, habitar e a chave no hebraico que significa permanecer, morar. Betel, a casa de Deus, não é lugar de visita, mas de morada, de habitação.
Querido, você não é um turista, você não é um visitante. Você tem que fazer da casa de Deus, da presença do Senhor, a sua morada. Esse lugar não é um lugar de visita, é um lugar de morada. Se não vejamos, isso fala para nós o quê? A Bíblia diz o quê? Em Colossenses 2, 6 e 7, diz assim, em Jesus Cristo nós somos enraizados, edificados e confirmados na fé. Olha só, diga comigo, enraizados. Edificados e confirmados. Por favor, mais uma vez. Enraizados, edificados e confirmados. Ou seja, em Cristo somos vivificados, porque a vida vem da raiz que é Cristo. Você está enraizado em Cristo, por isso você tem vida. Edificados, por quê? Porque nós somos fortificados nele. A nossa construção de vida é forte, porque tem um alicerce forte. E outra, confirmada, é ser fixado, estabelecido, é alguém que está fixo. Deus vai tirar nessa noite toda a estabilidade espiritual, porque Deus te fixa nele, na presença dele. Olha o que Deus diz, faze um altar. Altar significa o lugar de sacrifício. Aqui mostra que temos que ter uma vida devocional diária, como prioridade a Deus. Primeiro, faça a sua vida, o seu devocional diário, uma prioridade. Por exemplo, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas como, por exemplo, eu. O meu devocional ele funciona muito bem de manhã. Porque eu de manhã, acordo, eu estou livre, sabe? Eu não fico pensando, eu fico pensando em Deus e tal. Então eu não me ocupo com o dia a dia, uma ligação, alguém pedindo alguma coisa, aí você já se envolve. Não, eu estou livre. Então a melhor hora para mim é essa. Eu estou falando pessoal. Para mim é pela manhã. Mas tem pessoas que para ela não, de manhã a mente não funciona muito bem, ela acorda meio com areia nos olhos, tal, né? Às vezes pode ser para ela no final do dia. Se para você é melhor você fazer um devocional no final do dia antes de dormir e você vai reter aquilo, então o seu melhor horário é esse. Então não importa o horário, mas que o devocional tem que ser o quê? Prioridade. O que é ser prioridade? É o primeiro, no sentido que de importância. Não importa o que aconteça, você tem que ter um devocional no dia. Por quê? Porque Deus vai descer no seu devocional. Deus vai inflamar o seu devocional. Deus vai incendiar o seu devocional. Porque Ele vai se manifestar nele. E outra coisa, aqui fazer um altar ali em Betel significa o quê? É uma vida sacrificada ao Senhor. Romanos 12, 1 está escrito: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Então nós somos um culto ambulante. Se o meu corpo é um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, significa, quando que o culto começa para mim? Não é quando eu venho para o templo, o culto começa quando eu abro os olhos. A partir do momento que eu abri os olhos e minha mente começou a funcionar, o culto começou ali na hora. Porque nós somos um culto ambulante, então você tem que administrar os seus pensamentos. Existem momentos que vem externo, quem habita em você é o Espírito Santo. Mas o inimigo lança setas, e essas setas se tornam em pensamentos. Você olha uma imagem, você olha alguma coisa, enfim, algo que a sua mente acessa e te faz lembrar. Aí o Satanás joga uma seta, para quê? Para você abraçar aquele sentimento. Mas você pode administrar os pensamentos. Você pode administrar os seus pensamentos. Surgiu um pensamento ruim, apaga ele da sua mente na hora. Por quê? Porque a sua mente é santificada pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem a mente de Jesus. Então nós somos esse culto ambulante e temos que ter um altar onde nós nos rendemos em adoração a Deus e ministramos ao Senhor por nós e por nossa casa. Porque no altar, o que eles faziam? Matavam o animal e colocavam ali para quê? Enquanto aquele perfume do animal subia, pelo perdão, enfim, outras coisas que envolviam o sacrifício, ele estava se rendendo em adoração a Deus. Aquela fumaça subir do animal era o quê? É o tipo do culto que sobe ao Senhor. Então você tem que ter um altar aqui em Betel.
Cada gesto da sua mão é um louvor que você dá para Deus. Você não pode entrar num culto e ficar assim, ó. A letra do louvor está passando, você não abre a boca para cantar a letra do louvor. Você não pode fazer isso. Você tem que se gesticular. Ah, mas eu sou tímido demais. Meu amado, no seu lugarzinho aí mesmo, até Deus te dá ousadia para você adorar. Você tem que levantar a mão. Aleluia. Você tem que sentir esse. Você tem que se render em louvor. Levanta o altar em Betel. A pessoa não consegue soltar da boca dela um aleluia. Nem que for um pequeno, aleluia, mas aquele que vem do coração, glória a Deus, entende? Às vezes não conhece a letra do louvor, e a maioria passa na tela, né? Mas você tem que estar entronizado, você tem que ter um altar aqui dentro, filho, um altar de rendição ao Senhor, e aonde você vai ministrando o quê? Não só você vai rendendo no altar da adoração, você vai ministrando no altar, vai ministrando o quê? A sua vida diante de Deus, apresentando a sua família como Jó, que sacrificava por ele, pelos filhos, falando, Deus, se meus filhos têm pecado contra ti, veja, o grande homem íntegro, reto, qual é a preocupação dele? Que Deus faça a obra no coração dos seus filhos, mostrando que quem converte os filhos é Deus, não são os pais. Os pais têm que sacrificar, ministrar no altar, mas quem vai fazer a obra é o Senhor. Escute só, tenha certeza do que eu estou te falando, como eu tenho também. Deus vai alcançar os da tua casa, porque você está ministrando no altar. Você tem um altar aqui em Betel. Olha que lindo. Apareceu, o texto diz que te apareceu, levanta aí um altar ao Senhor, ao Deus que te apareceu quando fugias. Apareceu aqui significa ver, tomar conta, ou seja, Deus aparece nos momentos difíceis da nossa vida e toma conta da situação. Veja, Deus aparece, enquanto ele estava fugindo da situação, Deus foi lá, viu e se manifestou para ele. Falou, Jacó, pode ficar em paz. Estou tomando conta da sua vida. Veja que Deus tremendo é esse. Olha só, Jesus ele aparece nos momentos críticos da nossa vida. Um exemplo só, Lucas capítulo de número 5, Pedro, a noite inteira frustrado, trabalhou e não pegou nada. Quem que apareceu? Jesus apareceu, num tempo difícil, num tempo de crise, e quando ele aparece, não é só para aparecer, ele aparece para tomar conta da situação. Sabe, muitas vezes um tempo ou um dia difícil que você tem vivido de frustração, Deus está aparecendo nesse dia para você. Deus está aparecendo nesse tempo para tomar conta dessa situação. Pois bem, verso 2: então disse Jacó à sua família, olha só, e a todos os que com ele estavam, olha o que Jacó disse: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Mas espera lá, Jacó não era crente? Olha o que ele está dizendo, no meio da família dele tinha o quê? Deuses estranhos. E quem que mandou ele fazer isso? Ó, Deus mandou, Jacó, e disse Deus. E agora Jacó só está obedecendo o que Deus mandou. Jacó é líder daquela família, ele tem os seus filhos, grande família, né? 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Ele tem esposas e concubinas, como naquela época se era permitido, por causa da dureza de coração, como diz a Bíblia. E ele tinha muitos funcionários. Então ele está dizendo, ó, você é autoridade até da sua empresa, se é tua, você tem autoridade sobre ela. E é você que vai ditar as regras de onde você está. Ok? E aí Deus fala, tira os deuses estranhos. A palavra tirar, e aí é sur no hebraico, que significa lançar fora, separar, tem o sentido de algo que tem que ser arrancado do coração. Quando ele está falando, lançai os deuses para fora, arranque os deuses para fora, ele está dizendo, tira do coração. Ele não está falando para tirar da mão, ou simplesmente pegar um objeto e tirar do lugar. Ele está falando, primeiro tira do coração. É isso que ele está falando. Em 1 João 5,21 diz, guardai-vos dos ídolos, filhinhos. E o que é ídolo? É tudo que toma o lugar de Deus ou rouba a sua glória. Então qualquer coisa
que tomar o lugar de Deus, ou roubar a glória do Senhor na vida de alguém, isso é um ídolo. Então, às vezes, para algumas pessoas, o ídolo dele é um time de futebol, para outros é o dinheiro, para outros é o salário, é a empresa que trabalha, para outros é o seu ente querido, ele faz o seu ídolo, como ele diz assim, se não fosse esse lugar, se não fosse essa pessoa, eu não sei o que seria de mim, isso se tornou seu ídolo. Então entenda que Deus está dizendo, tirai os deuses, abominai os deuses. Agora escute, aqui é coisa séria, pasmem, existe crente flertando com os falsos deuses, e Deus proíbe isso. Eu vou ler o texto, por favor, quero agilidade aí, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 12 e o 14. Escute, Deus proíbe flertar com os deuses. Eu quero que você dobre a atenção e, por favor, sem locomoção. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que naquela época eles matavam as crianças em tambores, entende? E começava a batucar para não ouvir o grito da criança sendo queimada no fogo. Ao deus Moloque. Por isso que a gente não pode chamar as crianças de Moleque, porque Moleque vem de Moloque. E agora veja só. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Eu já vou explicar o que é isso. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o quê? Essas palavras aí, se usou porque era muito antigo. Se fosse hoje, dizia assim, ó, não consulte os horóscopos, não consulte as cartomantes, não consulte os ciganos que leem as mãos, estaria escrito assim. Escute, pasmem, escute o que eu estou falando. Existem pessoas que regida ainda, rege a sua vida. Existem pessoas que eu já ouvi que vai para psicografia, vai lá no espiritismo, o camarada coloca a mão assim no rosto e começa a escrever, falando de um parente. Aí escreve tudo que o parente vivia. E ele fica maravilhado. Ai, mas está tudo certinho. E o diabo não sabe, não é que o que passou? Onde já se viu crente que é guiado por horóscopo, ele vai lá consultar. E aí eu fico tão abismado. Por exemplo, aí tem alguns tontos que falam assim, signo de câncer. Olha isso, meu Deus. Outra coisa, signo de escorpião. É a mesma coisa que quer dizer, signo de demônio. Como que pode entrar isso na cabeça de um crente? Ah, mas a cigana leu minha mão e bateu tudo com a minha vida. Oh, meu Deus! Meu Deus, aonde vamos parar, gente? Deixa de ser ignorante, tapado espiritualmente falando. O Espírito Santo não revela mais, não fala mais, não ensina mais, não guia mais. Você vai consultar macumbeiro, feiticeiro, fazer amarração de amor, amarrar fitinha vermelha para tirar o mal olhado, colocar sal grosso na porta. Sai dele, espírito de macumba! É os falsos deuses. Veja, Deus chama ao arrependimento, Apocalipse 9, 20 e 21. Vamos lá. Apocalipse 9, 20 e 21. Deus está chamando o povo ao arrependimento. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram, olha lá, das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Como que alguém pega e se conecta com uma fotografia, com uma estátua? Isso, por trás disso tem um demônio. A Bíblia tem inúmeros textos que falam sobre isso. Tem gente se dobrando diante de demônios, gente. Como que um Deus grande, que nem os céus dos céus pode conter, irmão, como que ele vai deixar que uma imagenzinha represente ele? A única imagem que representa o próprio Deus, essa imagem já veio na terra, é Cristo, ele é a imagem exata. E não se arrependeram do quê? Dos seus homicídios, que é matar, nem das suas feitiçarias, está vendo? Nem de suas prostituição, e nem das suas ladroices. Que coisa terrível, gente. Então tudo isso se torna o quê?
uma brecha para que o inimigo atue. Veja só, outro Deus, Deus condena, né? Esse Deus aqui é terrível também. Filipenses 3,19, vamos falar um do Novo Testamento. 3,19 de Filipenses. O fim deles é a perdição. Ó, o Deus deles é o quê? É o ventre. Então a Bíblia chama o quê? As pessoas que fazem do seu ego, do seu eu, ou seja, a pessoa que vive para si, tudo em torno de si, ela só pensa nela, nos planos dela, ou seja, o Deus dela se chama ventre. E a glória deles, ó, para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Porque uma pessoa que vive para si, ele só pensa na terra, ele não pensa no céu. Você pode ver, para ele, a felicidade dele é o quê? Uma conquista material. Ele só vai ficar bem se ele estiver materialmente bem. O Deus dele é o ventre. E você precisa matar esse Deus hoje. Esse Deus, ele precisa ser arrancado do teu coração. Porque nós não vivemos para nós, vivemos para Cristo. Alguém está aqui ainda? Olha só o que Deus disse. Deus disse, 35:2, a parte B. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Vamos lá. A purificai-vos aqui é tarer no hebraico, que significa ser limpo e puro. Limpo, puro, indica uma purificação espiritual, interna e externa, ou seja, dentro e fora. Porque você pode pegar uma panela, eu vou dar esse exemplo bem fraco aqui, mas vai todos entender. Qual que é a diferença de limpo e puro? Se você pegar uma panela, às vezes que ela está queimada, a pessoa lá não sabe cozinhar como eu, aí vai fazer um negócio, aí queima, encrosta ou não encrosta? E não tem nada que tire aquela mancha que fica, ok? Aí a dona de casa vai lá e limpa. Se você passar o dedo, suja o dedo? Não. Por quê? Porque ela está limpa, mas não está pura. Porque ela tem uma mistura. Tem pessoas que estão limpas por fora, mas falta pureza por dentro. Às vezes você passa o dedo, espiritual estou falando, na vida de pessoas, você olha para ele até parece por fora, mas por dentro tem aquela mancha que está ali impregnada. E escute, e esses deuses aí, essas coisas, contaminam espiritualmente as pessoas e passa a ser um ponto de contato com os demônios. Porque no versículo 1, como começa? Depois, Deus falou depois do quê? Depois da tragédia que aconteceu na família deles. Foi que Deus teve que falar para ele tirar esses deuses. Então nós só podemos aplicar o quê? Que esse ponto de contato abriu brecha para tragédias na casa de Jacó. Então tem pessoas que às vezes não sabem que tem certas coisas que acontecem. É brecha. Tem ponto de contato que o inimigo está tendo. Deus está chamando o seu povo, aqui nessa noite, quem for ouvir essa mensagem depois, para se purificar de toda impureza, vícios, pessoas que ainda, cigarro, é um ponto de contato para o Satanás agir na sua vida. Eu tomo de vez em quando uma bebidinha, ponto de contato. De vez em quando eu consulto ainda pornografia, ponto de contato, são brechas que o inimigo vai entrando e vai só fazendo uma arruaça. E Deus hoje está falando, tirai esses deuses. Tirai, que haja purificação. Quem recebe essa palavra com louvor a Deus? Deus quer tirar isso do nosso meio. Tirar, arranca. Você que tem bebida alcoólica, aquelas garrafas de champanhe, de vodka. Mas eu ganhei, do não sei do fulano de quem, está lá, ponto de contato. Lá na casa, a casa fica infestada. Só uma experiência aqui, vocês já ouviram, mas vale pela importância do que fala. Foram para uma moça querendo se matar, rasgando os pulsos. Aí eu pego, vou lá e de repente que eu fui focado, já entrei lá, já pus a mão, saí dela, pronto, acabou. Estava uma bagunça, acabou. Daqui a pouco eu dou as costas, de novo eu falei, não é possível. Sai, aí melhorou, dei as costas, falei, não. Alguma coisa está errada. De repente, quando eu viro de novo, o Espírito me mostrou, tinha uma estátua. Bem assim, um altar. Tinha uma estátua, um altar. Eu peguei e disse, enquanto vocês não tirarem aquela estátua, essa menina vai continuar assim, porque o ponto de contato de Satanás nessa casa é essa estátua.
Sabe o que o pai fez? Eu falei, vocês têm que tirar. O pai pegou, arrastou, já jogou fora, já quebrou, foi tudo. Na hora a menina ficou boa. Existem pessoas que têm coisas, objetos, coisas consagradas, ídolos. Não abre mão de coisas, vícios. Aí fica lá aquele maço de cigarro lá, ponto de contato. Aquela garrafona que ele fala, olha a minha garrafa. E ele passa toda hora e fica olhando aquela garrafa. Que ele até se vangloria daquela garrafa. E os demônios lá bailando dentro daquela casa. Aí ele fala, nossa, mas por que não entra no eixo? Por que acontece isso? Ponto de contato. Olha o que Deus disse, mudai as vestes. Eita, não me deixa sozinho não, hein? A palavra mudai as vestes é halaf, que significa renovar, mudar para melhor. Quem disse que Deus não se importa com a nossa forma de se vestir? Não pode haver carnalidade no se vestir. Êxodo 20, 26. Deus falou, não suba no altar por degrau, para que não se veja a sua vergonha. Quando Deus fala de vergonha, está falando da panturrilha. Qual que é o sentido? Não pode ter carnalidade no vestir. Olha só o que diz em Apocalipse 1,13, a Bíblia diz que Jesus estava vestido com uma veste o quê? Comprida, branca e comprida. Até Jesus, para se manifestar à sua igreja, ele está bem trajado, bem vestido. Ou seja, tem a elegância e não vulgaridade. Tem a beleza, mas não luxúria. Pudor e modéstia, mas não lascívia e nem sensualidade. Para que ficar mostrando a polpa do seio? Ninguém quer ver isso. Mostra para o seu marido. Você que já é casado e a que for casar. Para que ficar mostrando as curvas avantajadas do corpo que você está torneando ela na academia? Para que isso que você está fazendo? Aqui a gente não vem para ver essas coisas. Aqui a gente vem para ver a glória de Deus. Para que torcer o peito? E não para com essas palhaçadas. Pare com isso. É para o lado dos dois, homem e mulher. E aí tem uns camaradas crentes, tira a camisa e sai andando, desfilando. Quando Deus matou o cordeiro lá, ele tirou as folhas de figueira e falou, filho, você aprende a se vestir direito, tá? Não, meu amado. Quer ficar sem camisa? Fica lá para a sua varoa. Agora você vai ficar mostrando o corpo, o templo do Espírito Santo para estranhos, para eles ficar admirando o seu corpo, e tem alguns que ainda está que nem eu, barrigudo, aí está lascado. Aí está lascado. Aí está lascado. Isso aqui é o famoso quebra-gelo. Agora vamos lá, escute, é Deus que está falando, ou é eu que estou inventando? É o texto, mudai as vestes. Olha o verso 3, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar. Olha só, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Escute pelo amor de Deus, no versículo 1, quem que falou com ele? Deus falou, só que agora no versículo 3, quem está colocando em prática e obedecendo? Jacó. Então veja, no versículo 1 Deus fala, no versículo 3 ele está colocando em prática. Está colocando em prática, obedecendo. Isto é evangelho, é vida edificada na rocha. Mateus 7, 24. As pessoas prudentes são aquelas que ouvem as minhas palavras e colocam ela em prática. Essa pessoa que coloca a palavra em prática, que vive o evangelho, está edificado na rocha, que é Cristo. E são estes prudentes que não ficarão de fora não ficarão de fora com as lâmpadas apagadas, não ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Mateus 25. Somente as pessoas imprudentes, as nécias, é que ficarão de fora. Aquele que ouve e coloca em prática, não ficará de fora das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. E outra coisa, ele falou, vamos nos levantar a esse Deus, porque Ele me livrou da angústia, Ele esteve comigo. Ou seja, Deus é digno de toda confiança, pois Ele nos responde no dia da angústia. Salmo 50,
15, clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus vai te tirar desta luta, Deus vai te tirar desta prova, Deus vai te tirar desse vale. Pastor, o que vai sobrar para mim? Só da glória a Deus, só da glória a Deus. O teu vale vai virar testemunho, o teu deserto vai virar um testemunho de glória. Quem quer, dá um grito de glória a Deus. Verso 4, a parte A. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e arrecadas que estavam em suas orelhas. Olha, escute, analise primeiro e depois tire sua conclusão. Deram a Jacó os deuses e o que mais? Arrecadas. Arrecadas aqui é Nezel, que significa argola de nariz, aquela que as pessoas põem assim, ó. Parece um grampo. Assim. Escute, eu estou na Bíblia. E o que mais? Brinco, argola, aquela que põe aqui mesmo. Quem que mandou aqui nesse caso? Foi Deus. E agora, veja só, o que eu entendo com isso? O Espírito Santo quer adornar o nosso caráter e embelezar o nosso homem interior. 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 3 ao 5. Eu não sei, parece que ficou meio quieto agora. Olha só, o enfeite delas, das irmãs, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, fazer aquelas coisas estranhas. E eu não estou dizendo que você não pode fazer aquele enroladinho, passar uma chapa. Irmão, dá um trato. Dá um trato. Isso aí é coisa linda, filho. Estou falando de fazer aquelas coisas estranhas. Então, parece um pavão. Não, isso não, filho, não precisa não. Parece que ela vai se apresentar no Oscar. Não precisa disso não. Olha o que mais que Deus disse. O enfeite, no uso de joias de ouro e na compostura de vestes. Olha o que Deus está dizendo, não seja o enfeite dela. Deus é que está dizendo, não fique investindo em joias. Deus é que está falando. Por quê? Versículo 4. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? O caráter é mais precioso para Deus. Faça um investimento de caráter na presença de Deus. Porque às vezes tem pessoa, estive pregando na vigília, falei, tem pessoa que às vezes passa 4 horas num salão de beleza. Tem até homem que é vaidoso, faz sobrancelha e tudo mais. Só cuidado para não ficar afeminado, tá? Não perca a característica de homem. Não gosto de ter muito pelo, rapaz, ok, normal. Ok, higiene também e tudo mais, né? Não ficar soltando cabelo por toda a casa. Ok, mas não fica com jeito. Dá licença, hein, meu? Parece que cada vez mais está afinando. Daqui a pouco vai vir homem de rena aqui. Eu vou arrancar e sair na unha, seu cabra. Vê se não perde o fio não, viu? Verso 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Sejamos santos por dentro e por fora também. Quem quer o embelezamento do Espírito Santo aqui? Eu estou falando a sinceridade. Quem quer ser embelezado pelo Espírito Santo? Eu estou falando debaixo da cruz de Cristo. Não tem nada mais lindo do que um homem e uma mulher embelezado pelo Espírito Santo. Pele bonita. Hoje, irmão, tem gente que está fazendo tanto botox que a cara dele está assim, que se ele não... Você pensa, escute, ele está assim, você pensa que ele está dando risada, não, que ele está esticado. Aí tem pessoa que está fazendo tantos negócios, aí que fica aqui, levantado. Aí você pensa, meu Deus, será que ele está olhando para lá? Não. Tem que tomar cuidado. Meu amado, a Bíblia não proíbe fazer um cuidado. Eu não estou dizendo nada disso. Faça cuidado. Pastor, escute o que eu vou falar. Isso aqui não está nem na mensagem. Pastor, às vezes tem mulheres. É pecado fazer plástica? Não, de maneira nenhuma. Se você ler Efésios, quando fala sem ruga, sem mancha, não é pecado fazer plástica. Às vezes
E se a mulher quer fazer por primeiro se sentir bem mesmo e fazer para o marido, ótimo. Vai lá e manda bala. Fala para aquele camarada. Fala para ele, em vez de você investir só em carro, automóvel, investe em mim agora. Investe em mim. Aleluia. Diga bem forte, investe em mim. Aleluia aqui, aleluia, glória a Deus. Opa, tá certo? É tudo na linha, tudo na Bíblia aqui, meu filho. Não tem conversa fiada não. Ó, vamos lá. Ó, não perca o fio. Olha aí, versículo 4, a parte B. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho. Diga, escondeu debaixo do carvalho. A palavra escondeu aqui é taman, no hebraico significa enterrar. Carvalho nos lembra do quê? Calvário. Aonde que nós enterramos os maus costumes? Aonde nós enterramos os deuses falsos? Aonde? É no Calvário que eles... Pegue isso aqui, a colocação é essa, Romanos capítulo 6, versículo de número 6 e depois o 4. Cristo tanto crucificou como sepultou, ou seja, enterrou o velho homem. Olha lá, pega isso aqui, olha só. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi o quê? Com ele, com Jesus, crucificado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, seja totalmente aniquilado. A fim de que não sirvamos mais o pecado. Você não é escravo do pecado, porque Cristo já crucificou o corpo do pecado. Só que ele não só está crucificado, imóvel. Ele não só perdeu a reação na crucificação. Verso 4, olha o que aconteceu com o nosso velho homem, nossa velha natureza. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Cristo, ao morrer, ou seja, ele imergiu na morte. É isso que é batismo, é imergir. Então veja, nós fomos crucificados, porque Cristo crucificou o nosso velho homem. Mas ele foi depois o quê? Sepultado, enterrado. Então, crucificou e enterrou. Então, nosso velho homem, as nossas velhas manias, não só foi crucificada, tem que ser enterrada. Na onde? Lá no Calvário. Orei giocando che bidevossai o canto la passúria. Há uma noite de libertação acontecendo aqui neste santuário. Recebe o poder da palavra de Deus e abra o seu coração para a voz do Espírito Santo, porque há uma limpeza de Deus sendo feita nesta casa. Não dê vida e nem desenterre o velho homem crucificado e enterrado por Jesus. Vamos lá? Partindo para a conclusão, verso 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre todas as cidades que estavam ao redor deles. Olha só, e esse povo não seguiram após os filhos de Jacó, ficaram com tanto medo que não foram lá atrás mais deles, as outras nações inimigas. E quando é que eles passaram a ter o terror, a ter medo daquele povo? Quando é que foi? Quando é que foi que isso aconteceu? Quando eles enterraram os falsos deuses. Quando eles enterraram, que eles tirou aquelas coisas tudo, e já mudou a roupa, já mudou a aparência. Meu Deus, vem do mundo, continua do mesmo jeito, não estou entendendo isso. Tem que ter mudança. Primeiro, por dentro e depois, por fora também. Tem que mudar, gente, tem que mudar. O por fora só fala o que está dentro. Escute isso aqui. A palavra partilham é nassá, que significa arrancar, puxar para cima. Ou seja, eles estavam com o ministério e com a vida espiritual enterrada. Depois do concerto, Deus arrancou eles e alavancou, impulsionou a caminhada deles. Deus puxou para cima. É o que Deus vai fazer com pessoas. Tem pessoas que estão com a chamada, com o ministério que não fluía, que não acontecia. Tem dom, tem talento, tem tudo que tem que ter para fluir, mas não flui por quê? Porque tem falsos deuses escondidos, tem manias mundanas escondidas. Mas quando você enterrar isso no Calvário, Deus vai te puxar, Deus vai te exaltar. Diga para uma pessoa, Deus está te exaltando hoje. Diga isso para ele. Aleluia. Cabassúria. É uma cachebe da sai.
Deus vai exaltar a sua vida hoje aqui nessa noite. Aleluia. E o terror de Deus veio porque a presença de Deus na vida de um povo traz impacto e grande respeito. A presença de Deus. Escute, lembra, eu vou falar dessa época, mas ainda existe. Lembra aquelas irmãs do coque? Aquelas mulheres metiam um terror. Quando um crente pecava, ele corria dessas irmãs. Ah, se essa irmã vir perto de mim, ela já vai me denunciar, é aqui, ó. A presença de Deus causa um impacto tremendo. E aí, há um temor que é gerado, que a pessoa vê, não é porque ele tem a cara feia não, filho. Porque santidade não é cara feia não. A pessoa pode ser alegre e ter santidade normalmente. Mas por quê? Porque a presença de Deus é que causa isso. O andar daquela pessoa, porque aquela pessoa é respeitada por quê? Porque ali tem uma presença de Deus. Sabe por que você é respeitado? Estou falando no plano espiritual, não é pelo o dinheiro que você tem, não é pelo carro do ano que você anda. No mundo espiritual você é respeitado pela presença do Deus que você carrega. Eu estou profetizando, a presença de Deus vai causar impacto, não só na sua vida, mas aqueles que estão ao seu redor. Alguém recebe isso? Dá um glória a Deus aí. Meu Deus, tem uma graça aqui, não tem? Verso 6. Assim chegou Jacó à luz. O que é luz? Luz o nome antigamente era luz da região, mas Deus mudou para Betel. Olha só, luz Betel. O que você entende com isso? A casa de Deus é lugar de iluminação, onde todas as trevas e cegueiras de nossa vida é dissipada por Cristo, pois Jesus é a luz do mundo. João 8,12, ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Quem crê que essa luz está resplandecendo não só aqui hoje em você, mas na vida daquele que está fora da presença de Deus, que pertence também à tua família. Quem crê? Eu estou profetizando agora. A presença de Cristo que alcança, revácia, que alcança perto e alcança longe, está resplacabaço, terebachéria. Eu vejo uma grande cadeia sendo quebrada aqui agora. Diga, eu creio nessa palavra. Diga, a luz que é Cristo resplandece hoje com salvação. Agora levante a mão direita e grita o nome aí dos seus familiares. Grita bem forte o nome dele. Camoresse anda core bacachore badaras. Erande como na candácia. Eu ouço aqui no pé do meu ouvido o barulho de correntes e cadeias sendo estraçalhadas. Eu vejo a escama de alguém, pastor Marcelo, pastor Valdinei saindo. Eu vejo uma sequebácia, uma cegueira dos olhos sendo dissipada. O Cristo vai pegar esse Saulo na contramão da vida. Shebando probebe para soe, erebande comanande covasdai. Ele mi angio comonte covaste camande comanai. Ele manai comonte covasai. Ele bracante cova subi comanara shande comanai. Ele bracante covastai chocobi do cantai cantai. Ele bracanta labra shai de comanai a supronai. Ele bracante cova subi comanai cantai a cai. Ele bracante covasnai. Ele brasubicova sai, ele brequebicho planaia cote comanara sai, ele brequebicho cantai, ele brasubicomanai, ele bracante copra sai, me copra propra ai. Aleluia. Amor. Eita Deus.
Oh, glória. Verso 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel. Irmãos, El Betel literalmente é assim: Deus da casa de Deus. Ou seja, Deus é Deus da sua casa. Podemos com isso dizer que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, mostrado pelo zelo que tem por sua casa. Quantos valorizam essa casa de oração? Quantos valorizam se reunir aqui na presença de Deus? Então levante as duas mãos para o céu e celebre a Deus com glórias e aleluias. Só quem celebra, porque o Deus da casa de Deus, o Deus da sua casa, Ele está aqui. Deus é o Deus desse templo, Ele é o Deus da sua igreja, e nós somos da sua casa. Deus é Deus desse lugar. Adore a presença dEle. Calabasúbia. Cabe mais um pouco de glória aí. Cabe mais um pouco de presença aí. Cabe mais um pouco de unção aí. Cabe um pouco mais de óleo aí. Cabe um pouco mais da presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cabe mais trigo no teu coração. Glória a Deus. Porquanto, eita, isso aqui é para encerrar. Porquanto Deus ali em Betel, Gênesis 28, se tinha lhe manifestado quando fugia diante da face do sertão. Escute, a palavra manifestado é galá, que significa descobrir-se, revelar-se. Não foi Jacó que encontrou a Deus, foi Deus que se revelou para ele. Não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Cristo que nos escolheu. Nós só amamos a Ele porque primeiro Ele nos amou. Eu e você fomos encontrados por Jesus. Ele pegou e fez assim, ó. Se revelou para nós e falou: eu te deixo você me achar. Está aqui. É isso que o texto está dizendo. Não é nós que achamos Deus, é Ele que se revela. E esta palavra galá, gente, que eu já falei o significado, descobrir, revelar-se, tem o sentido de Deus desvendar os nossos olhos, para que o vejamos. Esta palavra, sabe onde é vista? Rapidinho aí, Salmo 119, 18. Eu tenho esse versículo na mente, mas eu quero que você leia, que o salmista fala: desvenda os nossos olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Leia aqui, no caso é a palavra, leia comigo bem forte, 3, 2, 1. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Leia aqui, é a mesma coisa que a palavra. Está falando da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, é a própria palavra. Então, olha o que o texto diz. Tira a venda, o que está coberto, tira, cai as escamas. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é para encerrar de uma maneira tremenda. Aí eu pergunto para os irmãos: qual é a maravilha da palavra de Deus? Qual é a maravilha da palavra de Deus? O que nos maravilha na palavra? Eu te mostro biblicamente. Isaías 9,6. O menino se nos deu. Um menino nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Princípio da Paz. Como que chama o nome dele mesmo? Maravilhoso. Desvenda os meus olhos para que eu veja o quê? Maravilhas. Quem que é maravilhoso? Jesus, Ele é o maravilhoso. Em João 5,39, examinai as escrituras, porque elas falam, testificam de mim. Então eu encerro essa pregação dizendo que o que é maravilha? Cristo é a grandiosa maravilha revelada. Sabe qual é a maior maravilha da Bíblia? Cristo. Que Cristo possa nos maravilhar. Aleluia. Eu não esperava menos do que uma língua estranha com esta palavra.
A maravilha da Escritura se chama Cristo é a maravilha. Cada vez que a exposição da palavra está sendo feita, Jesus, Ele está se revelando, Ele está mostrando a face dEle para nós. Ele está falando aqui, esse sou eu, essa é a minha vontade, é isso que eu tenho aqui para você. Tudo que temos, somos, é só olhar nele. Não tem nada nesse mundo, não existe nada nesse mundo que possa nos maravilhar como Cristo. Abra as tuas mãos, abra as suas mãos. Está descendo um rolo de mistério no meio desta igreja. Cristo está te levando para um nível mais profundo de comunhão e revelação. Recebe a presença do seu Senhor. Seja maravilhado agora com a presença de Jesus. Eu vou dar para você 30 segundos para você se maravilhar. Começa a pensar em Jesus aí agora. Se relaciona com Jesus aí agora. Se emociona com Jesus aí agora. Se maravilha com Jesus aí agora. Aleluia. 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 Jesus, 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 Jesus. Receba Jesus, glorifique Jesus, exalte Jesus, sinta a presença de Jesus. Ame a Jesus. Sinta o seu coração queimar agora como os discípulos de Emaús. Se você puder, por favor, põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim para ele: Jesus está aqui agora entre nós. Recebe a presença de Jesus agora. Alguém não entendeu? Eu não estou falando para você recebe carro, recebe casa. Eu não estou falando isso agora. Eu estou falando recebe Jesus aí agora. Recebe o Jesus que te libertou. Recebe o Jesus que veio na terra em forma humana. Recebe o Jesus que foi crucificado. Recebe o Jesus que ressuscitou. Recebe o Jesus que subiu aos céus. Recebe o Jesus que está voltando para buscar a sua igreja. Se Cristo não nos maravilha, não tem mais nada que possa fazer. Se Cristo não arranca lágrimas da nossa alma, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo está nos dando uma experiência aqui, Mateus.
O Espírito Santo está derramando amor em nossos corações aqui agora. Remande cova sobre que me andarabagaia. A esperança da volta de Cristo não traz confusão, porquanto o amor de Deus revelado enviando seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Recebe o amor agora, o amor revelado de Deus que é Cristo. Recebe, sinta o teu coração em chamas, sinta o teu coração arder, sinta o teu coração pegar fogo, sinta o teu coração fervilhar, borbulhar, porque esse é o amor. Glória a Deus. Eu encerro dizendo, por causa do horário, eu queria louvar pelo menos uns 5 louvor hoje. A responsabilidade é pessoal. O que ele falou? Tirai. É um imperativo, é uma ordem. Tirai. Tiremos de nossas vidas tudo que dê legalidade para o inimigo trabalhar, e tudo aquilo que nos afaste da revelação e da presença da glória de Deus. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos e eu encerro esta mensagem orando. Pai, conforme a revelação que tu me deste na quarta-feira, e o Senhor é testemunha do que aquilo que falei no começo dessa mensagem, que estava no jejum prolongado, em horas de oração, o Senhor viu meu coração. Eu não estava querendo mostrar espiritualidade, e nem muito menos dizer que eu jejuo e oro. O Senhor sondou o meu coração. A finalidade do que eu falei foi para que a igreja saiba que aquilo que eu ia falar nesta noite não seria absolutamente nada de mim mesmo, mas que nasceu do profundo do teu coração, e o Senhor ministrou tudo em meu espírito, e eu entreguei do jeito que me revelaste. Eu não acrescentei uma palavra, eu não tirei uma vírgula do que o Senhor colocou na minha boca. Agora, Pai, a responsabilidade é pessoal, de o que cada um vai fazer com esta palavra que recebeu. Se alguém ainda está duro e com soberba no coração, eu peço misericórdia por esta pessoa, e peço a Deus que seja eliminado agora do nosso meio tudo que estava dando legalidade para o diabo, programas, visões, televisão, coisas que verdadeiramente ferem a tua santidade, que venha ser agora dissipado pela luz que há em Cristo Jesus. Ó Deus, conforme aquela visão que o Senhor me deu, e eu vi as pessoas trazendo as coisas e jogando aquelas coisas fora. Ajuda esse teu filho, essa tua filha, jogar fora esses utensílios, essas peças, essas coisas que o Senhor não se agrada. Em nome do seu filho Jesus, purifica esse rebanho, purifica esta igreja e nos faz subir a Betel, um patamar, meu Deus, novo, a novos patamares espirituais. Recebe a glória de Deus sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. As palmas bem fortes, exalta o Senhor.